Arjuna disse: qual é o destino do homem de fé que não persevera, que no começo adota o processo da autorrealização, mas depois desiste devido à sua mentalidade mundana e dessa maneira não alcança a perfeição no misticismo? Arjuna Vacha Ayati Shraddhayo Peto Yoga Chalita Manasa Aprapya Yoga Sansiddhim Kangatim Krishna Gacchati. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 6, verso 37. O caminho tem muita gente que começa, né, Bimala? Mas, como os devotos, Krishna já falou, Prabhupada já explicou e os devotos repetiram, e nós vamos repetir aqui, nesse caminho não há perda nem diminuição, porque tudo que você conquistar na vida transcendental fica garantido para a eternidade, não se perde nem um milímetro. O caminho da autorrealização ou misticismo se descreve no Bhagavad Gita. O princípio básico da autorrealização é o conhecimento de que a entidade viva não é este corpo material, mas sim ela é diferente dele e que sua felicidade está na vida eterna, na bem-aventurança e no conhecimento. É por isso que as pessoas vivem insatisfeitas, porque elas estão buscando a vida material. E a felicidade está na vida transcendental, original, natural, normal, que é para nós, almas eternas. Nós vivemos a eternidade e não a materialidade, a temporariedade, essas coisas temporárias, miseráveis. Claro, sim, existe um pequeno prazer nessas coisas materiais, mas do que adianta uma gota d'água no deserto? É a felicidade material, uma gota d'água no deserto, ou seja, não presta para nada, só para iludir. Fala mais, fala menos. Nossa, a hora que eu embalo, você corta, Bímola. Estes são transcendentais, além tanto do corpo como da mente. Busca-se a autorrealização através do caminho do conhecimento, da prática do sistema óctuplo ou da Bhakti Yoga. Em cada um desses processos, a pessoa tem que realizar a posição constitucional da entidade viva, a sua relação com Deus e as atividades pelas quais possa restabelecer o elo perdido e atingir o estágio perfeccional mais elevado da consciência de Deus, Krishna. Então, entender que não somos esses corpos materiais temporários, miseráveis e perecíveis é apenas o começo. Muita gente acha que é o fim já, né, Bímola? A meta. Entender que é alma, viver como alma, isso aí é apenas o começo. Isso é a ponta do iceberg. Onde eu estava? Prabhupada citou aqui vários métodos de autorrealização e destes 3 métodos, o caminho da Bhakti Yoga é especialmente apropriado para esta era. Na verdade, o único recomendado para esta era, porque é o método mais direto de realização de Deus, Krishna. Isso aqui é uma máxima, Bímola. Vou pegar daqui, O caminho da Bhakti Yoga é especialmente apropriado para esta era, porque é o método mais direto de realização de Deus, Krishna. Vou printar isso aqui. Tá, você vai, enquanto você pensa, eu printo. Tá bom? Então tá bom. Aí eu me perdi, tá vendo? Krishna, Balaramarada, que cruz pesada. Você me corta, eu me perco, Bímola. Aqui. Para estar duplamente assegurado, Arjuna pede ao Senhor Krishna que confirme a sua declaração anterior. A pessoa pode aceitar sinceramente o caminho da autorrealização, mas o processo de cultivo de conhecimento e a prática do sistema óctuplo de yoga são geralmente muito difíceis para esta era. Portanto, apesar do esforço constante, a pessoa pode fracassar por muitas razões. Primeiramente, a pessoa talvez não esteja seguindo o processo.
Seguir o caminho transcendental é mais ou menos declarar guerra à energia ilusória. Está vendo, Bímola? Seguir o caminho transcendental é mais ou menos declarar guerra à energia ilusória. Consequentemente, sempre que a pessoa tenta escapar das garras da energia ilusória, esta tenta derrotar o praticante com diversas tentações. E Maya não brinca em serviço. Maya, a ministra da ilusão, ministra a ilusão em todo mundo. É a função dela, né? Ela não gosta, né? Mas, como é o dever dela, iludir todo mundo, então ela não brinca em serviço, não. Ela quer fazer o serviço dela bem feito. Não gosta do serviço, mas faz o serviço. E muito bem feito, né? Enche o praticante com diversas ilusões, diversas tentações. E aí é difícil só quem é sincero mesmo que continua buscando a consciência de Deus, Krishna. Ixi, quantas pessoas a gente já viu, né, Bímola? Não, eu queria ser devoto, eu vou ser devoto, eu vou me render a Deus, Krishna, eu vou fazer o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Hoje mesmo eu vou lá. A maioria das vezes é a última vez que a gente ouve falar dessa pessoa, amigo. O que acontece? Maya fala, você quer Deus, né? Você quer Deus, tá? Toma dinheiro, toma dinheiro, toma fama, toma belas mulheres, ou belos homens, no caso das mulheres. Toma, que mais? Fama. Quem nunca se importou com você vai se importar com você. Já começa por aí, né? Amigos, parentes, familiares, colegas de trabalho que nunca se importaram com você na vida, agora passam a se importar, passam a tentar te convencer. Não faz isso não. Continua aqui quebrando a cara com a gente, vida após vida. Não vai se autorrealizar, não. É muito difícil. Como que é, meu? Vai cair a sua língua. Se você cantar Hare Krishna, vai cair a sua língua, vai dar doença na sua garganta, e a sua mente vai ficar doida. E, nossa, inventa um monte de coisas. Lembra aquele amigo meu, né? O que foi que eu falei? Ele falou, não, isso aí é loucura. Eu falei, depois que eu conheci o Hare Krishna eu fiquei louco. Não, também não vem com essa não, você já era louco antes. Você já era louco antes de entrar no Hare Krishna. Só que você ficou mais louco, agora sai de lá, senão você vai ficar completamente louco. Uma pessoa que nunca se importou com a gente na vida, né, Bímola? Você vai perder tudo que você tem. Nossa, incrível, né? Que a gente lutava antes para conseguir as coisas. A intenção não é essa, né? A intenção não tem essa história de correr atrás de dinheiro, de prosperidade, mas eu cheguei à conclusão que dinheiro é igual gato, né, Bímola? Quanto mais você corre atrás, mais ele foge. Você não dá bola, ele vem e fica te perturbando. Onde eu estava, hein? Falando abobrinha. Tá bom, Bímola, sim senhora. Sempre que a pessoa tenta escapar das garras da energia ilusória, esta tenta derrotar o praticante com diversas tentações. Não, eu gostei dessa aqui, é uma máxima, hein? Sempre. E quem tem conhecimento sabe, né? Que Maya, a ilusão, primeiro ataca. Como que ela ataca primeiro, Bímola? Ataca no corpo, a primeira coisa ataca no corpo. Depois ataca na mente, depois ataca na inteligência. Tem muitos ataques. Você se tornou inimigo, né? Você declarou guerra contra Maya, a ilusão. Você declarou guerra contra a ilusão. Ela vai ficar parada? Não vai, né? Não vai. Deixa eu printar isso aqui antes que eu esqueça. Então, buscar a autorrealização de verdade é declarar guerra contra a ilusão. E aí, meu amigo, a guerra começa. E aí você tem que lutar mesmo com todas as armas, empunhar a arma do conhecimento, senão você vai ser derrotado.
Maya vai te derrotar, a ilusão vai te derrotar. Ela não brinca em serviço. Onde eu estava aqui? Uma alma condicionada já está atraída pelos modos da energia material e há toda a possibilidade de que ela seja tentada novamente, mesmo enquanto pratica disciplinas transcendentais. Isso se chama Yoga Chalita Manasa. Yoga Talita Manasa. Em português, desvio do caminho transcendental. Arjun está curioso de conhecer os resultados. Arjun está curioso de conhecer os resultados do desvio do caminho da autorrealização. Tá, já parei, vamos ler mais um pouquinho do livro Raja Vidya, o Rei do Conhecimento. Tá, não vou atrasar o programa hoje não. Hoje você não vai falar que eu falo, já falei demais, né? Então já ferrou já. Eu ia falar que ia falar menos hoje. Página 31, as pessoas ficam... Página 31. Calma, não me apressa não, senão eu pulo aqui, não vejo. Aí, já esqueci, tá vendo? As pessoas ficam... Aqui. As pessoas ficam realmente confusas em terem de determinar o que é trabalho, karma, e o que não é trabalho, akarma. Neste verso, Krishna salienta que até grandes eruditos ficam confusos em relação ao que vem a ser a natureza do trabalho. É necessário saber que atividades são genuínas e quais não são, quais são fidedignas e quais não o são, quais são proibidas e quais não o são. Se compreendermos o princípio que rege o trabalho, na certa libertar-nos-emos do cativeiro material. Logo é necessário sabermos como trabalhar de modo a não mais sermos forçados a aceitar outro corpo depois deste, obtendo assim liberdade para ingressar no céu transcendental. Shri Krishna delineia o princípio do trabalho, adequado no último verso do 11º capítulo. Mat karma krim mat paramo mat bhakta sangha varjita nirvaira sarva bhuteshu jasamam eti pandava. Em português: meu querido Arjun, aquele que se dedica a meu serviço prático, puro e amoroso, livre da contaminação de vidas anteriores. Já embananei tudo, é que eu estava pensando aqui, Bima. Nessa eleição não faça vikarma, não se prenda a esses demônios políticos que só enchem o povo de promessa e ilusão e às vezes são até sinceros, mas nunca vão conseguir porque não apitam nada, porque quem controla tudo e todos é Krishna. Por isso Prabhupada falou, né, está orientando todos os seus seguidores, só vote em pessoas conscientes de Deus, Krishna, senão você vai cometer vikarma, atividade não autorizada, e a atividade não autorizada prende você ao ciclo eterno de nascimentos e mortes. É isso que eu estava pensando aqui. Quem avisa amigo né? Prabhupada está protegendo os seus seguidores, mas se o seguidor não obedece, não segue, vai continuar quebrando a cara e se iludindo com esses políticos demoníacos. Tanto faz de esquerda, de centro, de direita, tanto faz. É como dizem no popular, são farinhas do mesmo saco e vão te prender ao ciclo eterno de nascimentos e mortes. Por isso não faça karma nessas eleições, nem nas próximas. A tradução do verso que eu tentei cantar. Meu querido Arjun, aquele que se dedica a meu serviço prático, puro e amoroso. Aí já vem a tossinha. Livre da contaminação de atividades anteriores e da especulação mental. Livre da contaminação de atividades anteriores e da especulação mental. Que é amistoso com todas as entidades vivas, com certeza vem a mim.
Mas, se praticar o serviço prático puro e amoroso a Ele, livre de contaminação, de atividades anteriores e da especulação mental, e que é amistoso com todas as entidades vivas, se cumprir todos esses itens, com certeza, Krishna fala, Ele vem a mim. Mas se dedica ao serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna não mistura porcaria nenhuma com o serviço amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Serviço livre da contaminação de atividades anteriores, de especulação mental e sendo amistoso com todas as entidades vivas, com certeza ele vem a mim. Krishna fala aí os sintomas e as características de quem vai voltar para ele. Calma, deixa eu pôr água aqui. Onde eu estava? Bhagavad Gita 11.55. Basta lermos este único verso para entendermos a essência do Bhagavad Gita. É preciso estar dedicado a meu trabalho, entre aspas, trabalho de Krishna, claro. E que trabalho é este? Krishna o expõe na última instrução que dá a Arjuna no Bhagavad Gita, ao dizer-lhe que se renda a ele. Capítulo 18, verso 66. Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a mim, eu vos libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tenha medo. Tá, a tradução normal. Abandona todas as variedades de religiões e se renda a mim, eu vos libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tenha medo. Essa é a promessa de Deus para todo mundo, a orientação para todo mundo. Krishna quer que todos se deem bem aqui, agora e sempre, mas para isso acontecer, né? Tem que fazer o que ele manda. Ele já explicou para Arjuna, Arjuna, se você fizer o que eu estou mandando, você vai se dar bem. Se você não fizer o que eu estou te mandando, você estará perdido. A fazer junto. Você também, Bima. Você estará perdido. O exemplo de Arjuna serve para nos ensinar que só devemos trabalhar segundo a sanção de Deus, Krishna. Esta é a missão da vida humana, mas nós a ignoramos. Devido a esta ignorância, realizamos muitos trabalhos ligados ao conceito corpóreo ou material de vida. Krishna queria que Arjuna lutasse e, apesar de não o querer, Arjuna lutou, porque este era o desejo de Deus, Krishna. Devemos aprender a seguir este exemplo. Evidentemente, Krishna estava pessoalmente ali dizendo a Arjuna qual a sua função. Mas, e no nosso caso? Shri Krishna dava orientações pessoais a Arjuna para agir dessa e daquela maneira, mas não é porque Krishna não está presente diante de nós que vamos presumir não haver nenhuma orientação. De fato, a orientação está aí. O último capítulo do Bhagavad Gita esclarece qual a espécie de trabalho que devemos realizar. Jaidam Paramam Guhyam. Nossa, hein? São 2 versos, Bímola. Não vai dar tempo nem de tentar cantar. Tá bom, nossa, hoje tá corrida, hein? Você tá me apressando mais hoje, hein? Vamos parar aqui então, ó. Aqui, evidentemente, é porque quantas pessoas... mas Krishna não está mais aqui para orientar, Krishna não está pessoalmente. Eu vou fazer o que você está falando.
Eu vou acreditar nesse mestre, naquele mestre? Como que é essa história aí? Arjuna foi instruído pessoalmente, eu também queria ser instruído pessoalmente por Deus, essas coisas aí, essas ideias. Então vamos parar aqui, na página 32, evidentemente Krishna estava pessoalmente ali, dizendo a Arjuna qual a sua função. Tá? Tá bom, então página 32, evidentemente, tá bom? Então tá bom. Que mais, hein? Ah, tá. Esse livro, Radhavidya, o Rei do Conhecimento, e o Bhagavad Gita, como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás. Prabhupada, um santo no século XX, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda, tá? Vamos na agenda. Não vou nem olhar. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o que mais tem? Passatempo, Bímola. Da F5. Não pode falhar, tem que dar o F5 aqui, atualizar. O passatempo, outro passatempo. Aqui, ó, o agradecimento. Nosso muito obrigado ao Arnaldo Nepo e a todos os ouvintes anônimos que direta ou indiretamente nos ajudam a manter e compartilhar a nossa krishnafm.com.br. Nossa eterna gratidão a todos vocês, queridos ouvintes, conhecidos e desconhecidos. E anônimos, né, Bíblia? Sendo desconhecidos. Muito obrigado mesmo de coração, gente boa. Que mais, hein? Passatempo. Tá, vamos lá no passatempo. É o último passatempo, hein? Vai dar tempo, lê logo, tá? Não, deixa eu ver aqui. não. O devoto aqui tá rindo de orelha a orelha, como a senhora também rindo de orelha a orelha. Charmosa, com um lenço em volta do pescoço, viu? Será que tá frio? Parece uma conveniência, uma farmácia. Tá, lê mais, vê menos e lê mais, tá. O dia estava duro, os livros não saíam, então entrei em uma livraria e os ofereci para o dono, pensando que ele poderia vendê-los ali. Ele não se interessou, mas uma cliente que estava lá dentro me abordou. Era uma senhora com quem eu havia falado mais cedo e ela não havia se interessado inicialmente. Ela então explicou que mudou de ideia, que era estudante de filosofia e já havia ouvido falar sobre o Bhagavad Gita. Por fim, levou o kit completo de livros. Poxa vida, para quem não queria nada, né, Bima? Assinado seu servo Jagat Purusha Dasa.
Tá bom, todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Pronto, acabou os passatempos, infelizmente. Tá, depois a gente vê isso, tá? Então, Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo As esposas dos sacerdotes brahmanas são abençoadas. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jyotapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hare Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Deixa eu tomar água, peraí. Paramos onde, hein, Bimala? L6, 363 L6, é aqui mesmo. Vede só o amor ilimitado que essas mulheres desenvolveram pelo Senhor Krishna, o mestre espiritual do universo inteiro. Este amor rompeu-lhes os próprios grilhões da morte, representados por seu apego à vida familiar. Aparentemente, os esposos, pais, sogros e assim por diante eram os mestres das senhoras. Contudo, as mulheres haviam atingido a perfeição em consciência de Deus, Krishna, ao passo que os homens haviam caído nas trevas da ignorância. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ao retornarem para casa, as mulheres mostravam sintomas estáticos transcendentais, tais como tremor do corpo, derramamento de lágrimas, arrepio dos pelos do corpo e descoloração da tez, enquanto exclamavam com a voz embargada: ó prazer de minha vida, ó Krishna!
Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur continua explicando que, embora se possa contestar que não é conveniente que uma mulher ame alguém que não seja o seu marido, aqui os próprios maridos indicam serem eles mestres apenas de imitação do Senhor Supremo Krishna, que é o Jagat Guru, em português, o mestre espiritual do universo inteiro. Os maridos notaram que as mulheres, por terem atingido a perfeição de seu apego transcendental por Krishna, não manifestavam sequer um vestígio de apego por lar, marido, filhos e assim por diante. Por isso, daquele dia em diante, eles aceitaram aquelas senhoras como suas mestras espirituais adoráveis e não mais pensavam nelas como suas esposas ou propriedade. Deixou de ser mulher para ser uma devota de Deus, né, Bimala? Aí é diferente. Mulher é uma coisa, devota de Deus é outra completamente diferente. Mas é muito raro de se ver, né? Estas mulheres jamais se submeteram aos ritos purificatórios pertencentes à classe daqueles nascidos duas vezes, nem viveram como celibatárias na casa do mestre espiritual. Tampouco praticaram austeridades, especularam sobre a natureza do eu, seguiram as formalidades de limpeza ou se ocuparam em rituais piedosos. Elas, entretanto, têm devoção firme pelo Senhor Krishna, cujas glórias são cantadas pelos sublimes hinos dos Vedas, e que é o mestre supremo de todos os mestres do poder místico. Nós, por outro lado, carecemos de semelhante devoção pelo Senhor Krishna, embora tenhamos executado todos esses processos. Segundo Srila Sridhara Swami, os maridos não sabiam que suas esposas, vez por outra, tinham se associado com residentes de Vrindavana, tais como as floristas, e tinham ouvido falar sobre a beleza e qualidades de Deus, Krishna. Os sacerdotes brahmanas ficaram atônitos com a devoção amorosa que suas esposas sentiam pelo Senhor Krishna, não percebendo que essa devoção se desenvolvera como resultado do ouvir e cantar sobre o Senhor Krishna, na companhia de seus devotos puros. Aí não tem erro, né? Se associa com devotos puros, vira devoto puro. De fato, fascinados como estávamos, aqui os sacerdotes brahmanas continuam falando, né, Bimala? De fato, fascinados como estávamos por nossos afazeres domésticos, desviamo-nos por completo da verdadeira meta da vida. Mas agora, vede só como o Senhor Krishna, através das palavras destes simples vaqueirinhos, fez-nos lembrar do destino último de todos os verdadeiros transcendentalistas. De outra maneira, por que o Controlador Supremo, cujos desejos já estão todos cumpridos e que é o amo da liberação e de todas as outras bênçãos transcendentais, encenaria essa dissimulação para nós, que sempre devemos que sempre devemos ser controlados por ele? Embora seja a verdade absoluta, o Senhor Krishna humildemente enviou os seus amigos vaqueirinhos para mendigar comida aos sacerdotes brahmanas. Ao fazer isso, ele expôs a tola arrogância dos sacerdotes brahmanas e estabeleceu as glórias de sua beleza transcendental, atraindo as próprias esposas deles a render-se a seus pés de lótus. Ávida pela oportunidade de tocar-lhe os pés de lótus, a deusa da fortuna perpetuamente o adora com exclusividade, deixando de lado todos os demais e renunciando a seu orgulho e inconstância. Que ele mendigue e... Tá, Bima, não vou prestar atenção. Tem um ponto aqui, tá? Tá, vou ler de novo, já embananou tudo aqui. Ávida pela oportunidade de tocar-lhe os pés de lótus, a deusa da fortuna perpetuamente o adora com exclusividade, deixando de lado todos os demais e renunciando a seu orgulho e inconstância. Que ele mendigue é sem dúvida espantoso para nós.
Os brahmanas continuaram falando aqui. Como que Deus mendiga? Como que ele mendiga? É porque não eram, esses sacerdotes brahmanas não eram devotos de Deus. Se eles fossem devotos de Deus, saberiam que Krishna pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora, do jeito que ele quiser, ao seu bel prazer. Então Krishna pode mendigar, sim, né? Se ele quiser. É óbvio que o Mestre Supremo da própria deusa da fortuna não precisa... Desculpem. É óbvio que o Mestre Supremo da própria deusa da fortuna não precisa mendigar comida, como ressaltam aqui os sacerdotes brahmanas, que, enfim, estão manifestando verdadeira inteligência transcendental. E tem gente que ainda insiste em falar, né? Deus não pode vir aqui, Deus não pode isso, Deus não pode aquilo. Então não é Deus. Ou se é Deus, esse Deus aí não, com certeza não é Krishna, porque Krishna pode tudo. Senão não seria Deus. E quem somos nós para falar o que Deus pode e o que Deus não pode? Não tem nem lógica um negócio desse, né? Todos os aspectos do sacrifício, o local e o momento auspicioso, os vários artigos de parafernália, os hinos védicos, os rituais prescritos, os sacerdotes e os fogos de sacrifício, os semideuses, o patrono do sacrifício, a oferenda sacrificial e os resultados piedosos obtidos, são todos meras manifestações de suas opulências. Contudo, embora tivéssemos ouvido dizer que a suprema personalidade de Deus, Krishna, ou Vishnu, o senhor de todos os controladores místicos, nascera na dinastia Jadu, fomos tão tolos que não pudemos reconhecer que Shri Krishna não era outro senão ele, Vishnu. Deus não pode aparecer aqui, Deus não pode viver como criança, Deus não pode isso, não pode aquilo. Nossa, tanto não pode. Ofereçamos nossas reverências ao Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus. Sua inteligência jamais se confunde, ao passo que nós, perplexos com o seu poder de ilusão, estamos simplesmente a vagar pelos caminhos do trabalho frutivo. Fomos confundidos pela potência ilusória do Senhor Krishna e por isso não pudemos compreender sua influência como a original personalidade de Deus. Agora esperamos que Ele tenha a bondade de perdoar a nossa ofensa. Refletindo dessa maneira sobre o pecado que cometeram por desprezar o Senhor Krishna, eles ficaram muito ansiosos por vê-lo, mas em virtude do medo ao rei Kansa não ousaram ir a Vraja. Ficaram com medo de Kansa e não foram ver Deus, Bimala. Puxa vida aí, que mau karma! Ao compreenderem a ofensa que haviam cometido contra o Senhor Krishna e ao apreciarem por fim a sua posição onipotente, os sacerdotes brahmanas sentiram o desejo natural de correr até Vraja e se render aos pés de lótus do Senhor Krishna, mas temiam que Kansa os matasse quando seus espiões lhe informassem que eles tinham procurado Krishna. As esposas dos sacerdotes brahmanas estavam absortas em estática consciência de Deus, Krishna, e por isso, sem levar nada em consideração, buscaram Krishna, assim como as vaqueirinhas, apenas para dançar com o Senhor. Viajaram na calada da noite por uma floresta habitada por animais selvagens, mas os sacerdotes brahmanas não se encontravam em tal avançada plataforma de consciência de Deus, Krishna, e portanto dominados pelo medo a Kansa, não puderam ver o Senhor face a face. Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 10º canto, 23º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado As esposas dos sacerdotes brahmanas são abençoadas.
E agora vamos começar o capítulo 24, Adoração da Colina de Govardhana. Peraí, deixa eu... Ai, Krishna Balaram, que cruz pesada. Peraí, Bimala, deixa eu limpar aqui. Deixa eu realizar a miséria aqui. Calma. Me apressa não. Corta o microfone. Corta aí. Não adianta falar. Tá, a senhora é diretora. Tá bom, não, sim, senhora. Não, a senhora tem razão. A senhora é diretora. Eu dirigido. Fazer o quê, né? Nayana, obedece a autoridade, Nayana. Nayana, obedece a autoridade, Nayana. Senão você vai ter que obedecer uma mulher. Cá estou eu, né? Tá, então o capítulo 24, Adoração da Colina de Govardhana, vai ficar para o próximo programa, tá bom? Então tá bom. Porque agora... Ah não, tem que falar, tá vendo? Essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, tá abrindo, já abriu, deixa eu tomar água. Já apareceu o link aí da coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, Namaon Vishnupadaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami, Iti namine namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Shatarine. Calma, deixa eu entortar a tela. Trocar o óculos. Calma, Bimala. Página 47. Aqui, ó. Paramos aqui. Página 47. Ao verem o admirável esforço empreendido pelos melhores distribuidores de livros, alguns devotos ficaram invejosos, ou pelo menos desalentados, e eles consideravam-se inúteis e incapazes de satisfazer Srila Prabhupada. Este problema também foi apresentado a Srila Prabhupada, que replicou: sempre deve haver competição, o detalhe, sempre deve haver competição. Isto dá vida e faz parte da vida. A sociedade perfeita não elimina a competição, mas elimina a inveja. Pois todos são fracos perante Deus, Krishna. Mas a competição tinha o seu limite, como Prabhupada explicou a um estudante celibatário na Flórida, o qual tinha algumas dúvidas.
A quantidade de livros que distribuímos não é tão importante, mas o que realmente devemos fazer é servir a Deus, Krishna, da melhor maneira que pudermos, e devemos ficar dependendo dele para obtermos o nosso resultado. Mas isso não deve chegar ao ponto de nos fazer perder a nossa consciência de Deus, Krishna. Quem tem estes sentimentos não deve julgar que isto é inveja, mas deve aceitar isto como uma apreciação indireta do serviço realizado por seus outros irmãos espirituais. Isto é transcendental. No mundo material, quando alguém nos supera de alguma maneira, ficamos zangados e planejamos como pará-lo. Mas no mundo transcendental, quando alguém faz algum serviço mais esmerado, pensamos: oh, ele agiu muito primorosamente, deixa-me ajudá-lo a executar o seu serviço. Calma. Talvez a competição tenha sido um catalisador, mas ao distribuírem firmemente os livros de Srila Prabhupada, os melhores do movimento da consciência de Deus, Krishna, experimentavam a essência do serviço amoroso prestado a Krishna durante sua ausência a este serviço, e é o êxtase transcendental mais elevado. Não tente ver Deus, mas haja de maneira tal que Deus o veja. O mestre espiritual de Srila Prabhupada dissera frequentemente. Em outras palavras, agindo submissamente sob a ordem do servo de Deus, Krishna, os discípulos de Prabhupada com certeza atrairiam a amorosa atenção de Deus, Krishna. Srila Prabhupada dizia que a maneira mais rápida de capturar a atenção de Deus, Krishna, era dar a outra pessoa a consciência de Deus, Krishna. É dar Deus ao próximo, né? Portanto, os distribuidores de livros devotavam a seu mestre espiritual uma reciprocidade especial, e isto os impelia a seguirem servindo e distribuindo os livros. Sanjaya comenta: filosoficamente sabíamos que este fato de sairmos para distribuir livros era o que nosso mestre espiritual queria que fizéssemos. Disso nós sabíamos, e isso estava claro para nós. Também tínhamos um verdadeiro senso de idealismo, de que estes livros e revistas mudariam o mundo. Tão logo você contacta a consciência de Deus, Krishna, comprova de fato quão sujo o mundo é e quão contaminadas as coisas são, o quanto as pessoas são invejosas e como a vida material é horrível. Você pode ver isso. Você não vai chegar à conclusão de que sozinho pode mudar isso, mas percebe que todo aquele que adquire um dos livros de Prabhupada e o examine, submeter-se-á a uma mudança transcendental. Quanto a isto não há dúvida. Sentíamos também que no futuro ocorreria uma grande mudança no mundo à medida que a consciência de Deus, Krishna, se espalhasse. Prabhupada também disse que bastava que as pessoas tocassem num desses livros para que suas vidas mudassem. Depositávamos nossa fé nos livros e em Srila Prabhupada. Esse é o segredo da vida espiritual, né, Bimala? Fé completa no mestre espiritual e em Deus e no mestre espiritual. Agora, Keshava Bharati comenta: quando entregamos um livro a alguém, mantemos com Prabhupada um certo grau de reciprocidade. Dentro de nós sentíamos uma tremenda diferença quando alguém levava um livro ao invés de aceitar apenas algum incenso ou coisas desse gênero. O fato é que, ao distribuirmos os livros, experimentávamos todos os dias a associação de Prabhupada. Não nos sentíamos rejeitados só porque certos devotos estavam fisicamente mais próximos de Prabhupada. Os distribuidores de livros sempre obtinham muito alento. Líamos sobre o episódio em que Haridasa Thakur saía e rolava no chão pedindo às pessoas que cantassem Hare Krishna. Tudo isso nos inspirava. Vaisheshika comenta:
Tínhamos ao nosso alcance os livros de Prabhupada e diversas cartas suas. E também sabíamos que se distribuíssemos bastante livros, nossos nomes poderiam sair na carta dos distribuidores de livros e ficaríamos pensando em como Prabhupada reagiria ao vê-los publicados na carta. Mas tudo o que eu fazia era tentar acompanhar os outros. Às vezes, passavam-se algumas horas sem que eu conseguisse distribuir livros para alguém. Todos os demais simplesmente os distribuíam como loucos. Eu tentava, e todas as pessoas apenas insultavam-me bem na cara. Eles ficavam me provocando. Era muito difícil para eu aguentar. Eu às vezes tinha de sair de mansinho e começava a chorar. Era demais para mim. Mas eu sabia que essa distribuição de livros agradava a Prabhupada e eu simplesmente desejava participar dela. Ficávamos pensando em como Prabhupada passava tanto tempo atrás de um ditafone preparando a matéria que iria compor estes livros. Meditávamos em como ele dormia poucas horas por dia e reduzia tudo o mais só para escrever estes livros. Assim também estávamos tentando diminuir nossas outras atividades para que pudéssemos apenas sair e distribuir livros. Prabhupada dizia que o devoto deveria assimilar o estado de espírito dos 6 principais renunciados de Vrindavana, e por isso cantávamos aquelas orações todos os dias. Shri Rupa, Shri Sanatana, Bhattaragunata, Shri Jiva Gopala Bhatta, Dasaragunata. Mais ou menos assim, né, Bimala? É linda essa canção, né? Essa canção são os nomes dos 6 principais renunciados de Vrindavana. Sentíamos um verdadeiro vínculo. Já no início um devoto interpelou-me: onde está Prabhupada, você sabe? E ele mesmo respondeu: ele está em seus livros. Sempre havia lugar para esse tipo de atitude. Sempre sentíamos esta ligação. Jagadtri Devi Devidas. Nossa, bicho, que nome doido. Não, eu que sou ruim de serviço. Nome lindo, né, Bimala? Jagadtri Devidasi. Jagadtri Devidasi. Comenta: quando eu estava distribuindo os livros de Prabhupada, compreendi que esta era a coisa mais agradável que podia fazer para ele. Eu estava ajudando a satisfazer as instruções de seu mestre espiritual, e por isso ele ficava satisfeito. E ele ficava ainda mais satisfeito se eu trabalhasse com esmero. Eu sempre ouvi a história de como Bhaktisiddhanta Saraswati ficava feliz se alguém saísse e distribuísse pelo menos uma revista, pois, na verdade, o que vale é a atitude de distribuição de livros, ou seja, sair e tentar dar a misericórdia às almas condicionadas. Eu sempre quis fazer trabalho beneficente. Eu gostava da ideia de fazer algo para as pessoas. Portanto, este é o summum bonum da prestação de auxílio às pessoas. É a maior caridade que existe, né? Dar Deus ao próximo. E a maneira mais eficaz de fazer isso é vender um livro de Prabhupada para as pessoas. A gente está ajudando-as a voltar ao Supremo, a morada eterna. Logo, esta era a minha motivação. E automaticamente nos purificávamos levando outras entidades vivas para Deus, Krishna. Tripurari comenta: esse livro aqui ainda foi impresso na época das vacas gordas. Por que eu falei isso? Porque eu estou tentando aqui, a página é grossa, o papel era grosso, né, Bímola? Agora... tudo vai piorando, né? Kali Yuga vai piorando, é a pior das eras. Tripurari comenta: eu estava inspirado principalmente pela grandeza de Prabhupada, o qual primava em seguir o seu mestre espiritual.
Era a ordem de seu mestre espiritual e, portanto, ele a executava. Nunca fui muito erudito ou inteligente. Nunca achei que tivesse muito cérebro ou talento. Praticamente nunca fui treinado em nenhum tipo de ofício e não recebi muita educação. Eu encarava a situação da seguinte maneira, que eu estava falando para as pessoas mais caídas e que eu próprio era o mais caído. Eu estava fazendo o que Prabhupada queria. Eu orava para Prabhupada me ajudar a entender por que ele queria a distribuição de livros. Então eu recebia inspiração interna, e isto aflorava sempre que eu conversava sobre a distribuição de livros. Aquela ocasião em que eu fiquei no aeroporto, quando todos os devotos voltavam com Prabhupada para o templo, exerceu extrema influência sobre toda a minha vida transcendental. Eu estava muito intimamente ligado a Prabhupada, porém minha associação mais íntima com ele consistia em eu seguir as suas instruções e simplesmente sair para trabalhar e não tentar me aproveitar do mestre espiritual, mas servi-lo. Vrindavana Vilasini Devidasi comenta: quando Prabhupada deu aquela famosa aula em Los Angeles, distribuam livros, distribuam livros, distribuam livros. Aquela mesma hora tive o forte desejo de assumir esse compromisso. Sempre que ele escrevia para Rameshwara, na realidade era para Rameshwara e companhia. Todos nós nos sentimos incluídos. Todos somos eternos distribuidores de livros. Formamos um time unido e eu desejei ser parte dele. Era o eterno grupo de distribuidores de livros do Senhor Krishna Chaitanya e todos queríamos fazer parte dele. Afinal, a distribuição de livros está ocorrendo em cada planeta, em cada universo, e sei que ele causa alegria a Srila Prabhupada. Eu comparava a distribuição de livros à batalha de Kurukshetra. É uma batalha na qual Krishna está presente. É como a batalha número 2. Estou certa de que todos os distribuidores de livros têm a mesma impressão. A gente vê que Krishna está presente e que ele vai ganhar. Basta que a gente se refugie nele. Pode ser que saiamos derrotados numa batalha, mas ganharemos a guerra. Assim, eu sempre me sentia ligada a Prabhupada, pois em seus livros ele nos revela os grandes devotos nos quais podemos nos abrigar. Tudo isto deve-se à sua misericórdia. Ele nos está dando estes livros nos quais ele está presente. Sura comenta: estávamos tão afeiçoados a vender os livros de Prabhupada que não queríamos fazer nenhuma outra coisa. Simplesmente íamos direto para o aeroporto e começávamos a distribuir, e não parávamos, exceto talvez para um almoço de 20 minutos e talvez uma leitura de 20 minutos. Afora isso, não parávamos enquanto não desse 7:30 ou 8 horas da noite. Sentíamos que realmente Srila Prabhupada estava nos protegendo. Certa vez, enquanto estava no aeroporto, deram-me uma carta da BBT. Talvez se devesse ao cansaço, ou talvez se devesse a algum sentimento falso, ou algo assim. Mas o fato é que eu lia os comentários de Prabhupada sobre a distribuição de livros e fiquei muito comovido. Eu estava sozinho no aeroporto e então comecei a chorar, pois entendi quão magnânimos e desprendidos eram os devotos em todo o mundo que distribuíam livros e trabalhavam com muito afinco. Eu estava de fato apreciando Prabhupada e o movimento da consciência de Deus, Krishna. Nesta carta dos distribuidores de livros, Prabhupada dissera algo sobre a distribuição de livros e isso sensibilizou-me. Estávamos tão absortos em livros, e mais livros, que sempre que Prabhupada dizia algo sobre a distribuição de livros, enlouquecíamos. Daí podia-se ver que este era o nosso vínculo com Prabhupada. Não éramos grandes personalidades capazes de nos sentarmos numa reunião com Prabhupada,
ou conseguir tanta atenção pessoal. Durante algumas caminhadas matinais no festival de Mayapur, talvez tenhamos conseguido nos apresentar junto com os renunciados, mas, afora isto, nossa distribuição de livros era nossa ligação com Prabhupada. Quando ele mencionava algo sobre a distribuição de livros, isto era nossa vida e alma. Lavanga Latika Devidasi comenta: ouvir Srila Prabhupada falando e saber que ele sempre lia estes livros, como por exemplo o Śrīmad Bhagavatam, e que ele pregava que este conhecimento deve ser distribuído para os outros, tornavam tudo mais simples. Isto é, a gente sabia que este era o desejo de Srila Prabhupada. Ele vivia dizendo que nos dava este conhecimento e que já que adquirimos este conhecimento deveríamos distribuí-lo com os outros. Srila Prabhupada veio aos Estados Unidos para pregar com seus discípulos. Portanto, também devemos pregar, pois este é o desejo de Prabhupada. Ele passou tanto tempo traduzindo estes livros para serem distribuídos. Tudo o que a gente quer é distribuí-los com os outros para que as pessoas tenham esses livros em suas casas. Vrindavana, Índia, 20 de abril de 1975. Srila Prabhupada instalou as deidades para a grandiosa inauguração do templo Krishna Balarama Mandir. Quase 1000 discípulos estavam presentes. E o governador de Uttar Pradesh era o convidado de honra. Após anos de árduo esforço, a grandiosa inauguração foi o triunfo apoteótico granjeado por Srila Prabhupada e seu movimento Hare Krishna. Enquanto ainda estava no altar após ter oferecido a primeira adoração a Deus, Krishna e Balarama, Prabhupada dirigiu-se à multidão, explicando que este era um templo internacional, onde as pessoas de todo o mundo podiam vir e adorar Gauranitai, Krishna e Balarama, Radha e Krishna, e se refugiar neles. Depois, aquela noite, Srila Prabhupada sentou-se a seu quarto com alguns membros do GBC. A sua roupa desabotoada devido ao calor, as suas pernas e pés descalços estendidos sobre a escrivaninha baixa, deixando-se ficar bem descontraído, enquanto seus discípulos, sentados próximo a ele, rodeavam-no na sala iluminada pela fraca luz de um abajur. Ele disse que este marco fora importante, mas ainda assim eles teriam de seguir em frente e não meramente ficar saboreando o sucesso. Ainda faltavam muitas coisas para que se pudesse pôr em funcionamento o templo Hare Krishna e a casa de hóspedes. O pensamento de Srila Prabhupada transpunha Vrindavana. A construção deste templo é tão importante, disse ele, que não hesitei em gastar muitas lakhas para inaugurar um templo deste porte. E mesmo levando em conta quão importante é inaugurar um templo, a produção de livros é ainda mais importante. Esta foi uma significativa corroboração da prioridade da produção de livros. Mesmo enquanto se encontrava em face desta esplêndida inauguração do templo Hare Krishna, ele enfatizava que a produção de livros era mais importante. Contudo, os livros são a base, né? Sem os livros, o castelo cai, né, Bimala? Não tem uma base sólida. Contudo, Srila Prabhupada parecia insatisfeito, pois havia meses que o seu editor de sânscrito protelava a coleção Chaitanya Charitamrita. Franzindo a sobrancelha, ele disse que, embora tivesse concluído a coleção Chaitanya Charitamrita, o livro ainda não fora publicado. Ele também concluíra todos os 4 volumes do 4º canto do Śrīmad Bhagavatam e estava começando o 5º canto, e ainda assim só se publicara um volume do 4º canto. Um dos devotos ali presentes, não compreendendo o argumento exposto por Prabhupada, comentou que, como Prabhupada estava indo logo em seguida para o Havaí, lá ele seria capaz de escrever em paz e tranquilidade.
E Prabhupada retorquiu que não estava animado a escrever manuscritos que não eram publicados. A BBT Press, após ter ficado vários anos em Nova York, estava para transferir-se para Los Angeles, onde Rameshwara tornar-se-ia o novo supervisor da BBT Press. Rameshwara, desconhecendo o porquê da demora da publicação da coleção Chaitanya Charitamrita, só tomou conhecimento disto agora, quando esteve em Vrindavana, e ele prometeu a Prabhupada que providenciaria o imediato estabelecimento da editora em Los Angeles e começaria a produzir a coleção Chaitanya Charitamrita. O fato de Srila Prabhupada ter concluído o manuscrito inteiro da coleção Chaitanya Charitamrita em 18 meses, durante 1973 e 74, foi uma façanha marcante. Naqueles mesmos meses, ele ocupara-se intensamente em muitos assuntos administrativos enquanto realizava constantes viagens. Ele teve que enfrentar problemas importantes porque certos líderes abandonaram os postos que lhes haviam sido designados, pessoalmente participara de atividades do GBC na Índia e havia interferido com outros afazeres administrativos da ISKCON. Autorizara a BBT a fazer muitos empréstimos vultosos e aprovara a expansão e desenvolvimento da ISKCON em todas as áreas do mundo, afora o fato de ter respondido regularmente a um grande volume de correspondência, de ter falado diariamente a convidados e dado aulas do Bhagavatam aonde quer que ele fosse. Só tinha tempo para escrever durante aquele momento em que se levantava à 1 da manhã e persistentemente trabalhara 2 ou 3 horas por dia. Enquanto Srila Prabhupada viajava de Vrindavana para a Austrália, Rameshwara e Radha Vallabha trabalhavam em Los Angeles para estabelecer os novos escritórios da BBT. Prabhupada ainda meditava em seu manuscrito da coleção Chaitanya Charitamrita, que estando concluído ainda aguardava ser publicado. Ele escreveu da Austrália: a coleção Chaitanya Charitamrita está concluída, 12 partes e apenas 3 partes foram publicadas, e agora o 5º canto está quase terminado. Por que então esses livros não estão sendo publicados? Esta é a nossa primeira ocupação. Devem-se publicar imediatamente todos esses livros inéditos, que no total são 17 livros. Por que essa demora? A encadernação na gráfica dos Estados Unidos é melhor do que na Dei Nippon. Logo podem-se imprimir alguns livros nos Estados Unidos e alguns no Japão, mas esses livros devem ser editados em muito pouco tempo. Quando vejo tantos livros que não são editados, fico sem ânimo de traduzir. Ao ver livros impressos, fico animado para escrever sempre mais. No Havaí podemos falar mais sobre isso. Quero que você e Hansadutta acelerem o trabalho de publicação. Vocês estão ocupados nisto. E impulsione a venda. No que se refere a isto, peça ajuda a Tripurari Maharaja e dos outros. Aproveite que Bhavananda Swami e Gargamuni Swami estão aí. Eles também são peritos em impulsionar isto. Desculpem. Através do esforço conjunto, publiquem o mais rápido possível e imediatamente a coleção Chaitanya Charitamrita estará impresso. Em Los Angeles, Rameshwara tinha conseguido apenas concluir os arranjos de arrendamento para os novos prédios da editora. Os artistas da BBT tinham acabado de chegar e os editores, revisores e os outros devotos que trabalhavam na produção logo estariam vindo. A editora adquirira um computador typesetter e os devotos estavam sendo treinados a utilizá-lo. Os carpinteiros derrubavam paredes para construir um laboratório fotográfico e uma câmara escura.
Tinha-se que instalar encanamento adicional e toda a editora deveria estar montada dentro de um mês. Srila Prabhupada viria em junho e tudo deveria estar pronto e funcionando. Parar aqui? Tá, vamos parar aqui então na página 54, na época que Srila Prabhupada chegou ao Havaí. Tá bom? Então tá bom. Página 54 na época. Mas você que não quer parar de ouvir essa história, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela e você pode usar até o tradutor. Mas se você quer toda a história vivida na prática na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, da coleção Shri Chaitanya Charitamrita. É o terceiro link aí, Prabhupada, um santo no século XX. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunjabihari, Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Jamunachira Vanachari, Jamunachira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari, Jayorada Madhava Kunja Vihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yamunachira Vanachari, Yamunachira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari, Jayorada Madhava Kunja Vihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yamunachira Vanachari, Yamunachira Vanachari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada,
Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.